Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio exclusivo para apoiadores. Muito obrigado a você, apoiador. Vai ter uma parte que eu vou postar no feed aberto, então se você estiver escutando essa parte do feed aberto, considere se tornar apoiador. É graças aos apoiadores que o podcast Cara dos Esportes permanece no ar. Programa de hoje sobre NFL, falaremos, claro, vocês sabem, draft da NFL tá chegando. Eu fiz, semana que vem, né, quinta-feira que vem, eu fiz uma lista aqui de 5 times, os mais prováveis a subirem na primeira rodada e os mais prováveis a descerem na primeira rodada, e eu vou debatê-la com o meu amigo Caio Miari, jornalista do The Score, editor. Caio, tá chegando, todo mundo animado, promete ser um draft. Eu não sei como que tá em termos de números lá no The Score, mas um dos drafts mais promissores, né, em algum tempo, eu diria. Com certeza, Gabriel. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar falando do draft, mas é isso, eu acho que toda vez, o draft em si sempre tem muita coisa, tem sempre muita especulação, tem sempre muita história por trás, e um draft que tem tanto talento na posição de quarterback fica ainda mais interessante, né? Então tem muita coisa que acho que vai surpreender a gente no dia do draft. A única coisa ruim é que o período entre a free agency e o draft é muito grande, né? Tá na hora já de começar. Você começa a ver muita coisa que não vai fazer sentido nenhum, porque querendo ou não, todo mundo tem que estar produzindo algum tipo de conteúdo, mas tirando essa demora, vai ser espetacular. O draft tinha que ser uma semana mais cedo, né? Eu entendo, eu não sei se é algo que a NFL decidiu conscientemente, né? Porque você tem um final de semana que é a decisão do March Madness, né? Em abril. E aí você tem no domingo a feminina, na segunda a masculina, tem o Final Four, né? Jogos no sábado e na sexta. Aí no outro final de semana tem um evento que é muito popular nos Estados Unidos, que é o Masters, né? Que é um torneio de golfe, o maior torneio de golfe mais tradicional. Foi no último final de semana, o Tony Scheffler conquistou o segundo título, é o torneio mais tradicional do golfe. Assisti inteiro, os 4 dias. Pô, eu não sabia que você gostava de golfe, não. Os campeonatos grandes eu sempre assisto. Eu tenho um amigo meu que gosta muito, a gente foi lá para um rancho que ele tem aqui, ficamos lá 4 dias assistindo. O golfe eu acho um ótimo esporte para você assistir e tirar um cochilo. Porque ele é bem silencioso, aí você acorda, vê um pouquinho e tal. Mas enfim, é muito popular nos Estados Unidos, no Canadá, como vocês podem ver. E aí agora, no próximo final de semana, não tem nada. Tem playoffs da NBA, claro, mas o playoffs da NBA vai rolar por mais, sei lá, 2 meses, né? Por mais 1 mês e meio, pelo menos. Então, não acho que a NFL tá fugindo desse primeiro final de semana dos playoffs da NBA. Eu acho que a NFL iria atropelar a NBA. Toda vez que a NFL coloca alguma coisa, ela atropela qualquer que seja o outro esporte, né, em termos de audiência. Então, por exemplo, hoje, a gente tá gravando aqui na quinta-feira. Hoje não tem play-in, não tem nada, né, e tem beisebol só. Poderia ser esse final de semana. A temporada da NHL, né, o Hockey no Gelo, o último dia da temporada regular também é hoje. A gente tá gravando, como o Gabriel falou, na quinta-feira. Os playoffs normalmente começam junto com a NBA. Então, como você falou, não tem nada gigantesco que a gente pode colocar assim, porque lembrando que os playoffs das outras ligas americanas são espetaculares, mas são melhores de 7 jogos. Então, o primeiro jogo não é que vai dar o vencedor, quem vai avançar não é igual o da NFL. Então, tem isso. Realmente, se adiantasse aí uma semaninha, seria bem interessante. Tinha que ser hoje, né? E de novo, a NFL, assim, por mais que eu tenha citado o Masters e tal, a NFL ela não tem medo de colocar os eventos dela contra ninguém, porque ela sabe que ela vai atropelar. Talvez o Final Four do March Madness não seja o ideal, né? Mas mesmo o quente mesmo é o primeiro dia do draft, e seria numa quinta-feira, que não teria jogo do Final Four do March Madness. Mas enfim, falta uma semana, dia 25 de abril, a primeira rodada. Muitos debates, muitas discussões sobre quem vai subir, quem vai descer. Eu fiz aqui a minha lista e eu quero debater com o Caio. Eu vou citar um de cada lado, porque eu acho que não dá pra discutir separado os times que vão subir e os times que vão descer. É um atrelado ao outro, né? E eu vou começar aqui com o número 1, Caio. Na minha opinião, o time mais provável a subir
na primeira rodada do draft, no primeiro dia do draft, pra mim é o Minnesota Vikings. Eles já telegrafaram a intenção quando eles adquiriram a escolha de primeira rodada do Houston Texans, né, a escolha número 23. Era um claro sinal de que a equipe queria trazer mais munição para agora, para poder subir no draft. E assim, escolhas no draft, você olha historicamente, estudos e tal, mostram que os times, por mais que seja uma escolha de primeira rodada em um ano e a escolha de primeira rodada no outro ano, a escolha de primeira rodada nesse ano vai ter mais valor, né? E não deveria ser, mas eu até entendo porque entra um pouco o instinto de sobrevivência das pessoas tomando decisões. Elas sabem que, eu vou trocar por uma escolha de primeira rodada daqui a 2 anos e eu não vou estar no cargo, né? Então, é por isso que os times acabam vendo como essa escolha imediata tendo um valor maior. Então, os Vikings adiantaram capital no draft justamente para ter a possibilidade de uma proposta mais tentadora para subir. A questão, Caio, é até onde eles vão subir, né? Porque a gente sabe, todo mundo nessa altura já sabe, eles têm a 11ª escolha. A gente acredita que 3 quarterbacks serão as 3 primeiras escolhas para os Bears, para o Washington Commanders e para o New England Patriots. Será que os Patriots estão abertos a negócios? Eles aparecem na minha lista como na posição número 3 de times mais prováveis a descer, por conta da declaração do Elliott Wolf, que é o General Manager dos Patriots. Ele falou hoje que a equipe está aberta a propostas, então os Patriots estariam um pouco mais baixo nessa minha lista, não fosse essa declaração. Mas será que os Patriots estão abertos para o negócio? O que custaria para adquirir a terceira escolha? É uma coisa que os Patriots trocariam se Drake May estiver disponível? Trocariam se o Jaden Daniels estiver disponível, né? Dependendo do que os Commanders façam. E aí você pensa, os Vikings vão subir, por exemplo, a escolha número 4 do Arizona Cardinals, que está na minha lista também de times mais prováveis, por um J.J. McCarthy, por um quarterback que não é um do Big Tree. Então são todas essas questões que a gente vai descobrir na quinta-feira, mas de qualquer jeito, eu acho que hoje os Vikings são a melhor aposta para subir no draft. Eu concordo com você. Eu acho que a gente, a própria diretoria dos Vikings já chegou a falar, né, que eles estão apaixonados por vários quarterbacks nesse draft. Eles não estão limitando só um, porque ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com a segunda escolha geral. Então, assim, se os Vikings gostam de vários desses quarterbacks, a gente sabe que o Kevin O'Connell tem a tendência de... o sistema dele tende a ajudar muito qualquer quarterback que chegar lá. Eles têm a escolha extra no draft. Eles realmente precisam de um quarterback depois de ter perdido o Kirk Cousins. Eu acho que faz muito sentido. E, para mim, ali em cima, a gente vai falar um pouco mais dos outros times, mas eu também estou com você. Os Patriots seriam talvez o lugar mais óbvio para o Minnesota Vikings conseguir uma troca. Os Patriots já deram alguns indícios que todo mundo sabe, né, que o elenco tem muitas fraquezas, tem outras posições que o time pode direcionar. É o começo de uma reconstrução com o Jerod Mayo. Eu acho que poucos times têm tantos buracos no elenco igual o New England Patriots, que é um time que tem ali o Jacoby Brissett, que está longe de ser o cara que vai resolver o problema de quarterback da franquia, mas é um cara que pelo menos consegue jogar. E a gente tem alguns times que estão desesperados porque não tem um quarterback minimamente capaz. Os Patriots até têm um plano B meio que até não é um plano B ruim não, o Jacoby Brissett é um dos principais reservas da NFL. Então, assim, eu consigo imaginar o Patriots meio que entendendo que essa reconstrução vai demorar mais que só uma temporada, entendendo que pode ser um processo de 2 anos, e aí estão aberto para fazer essa troca. Mas eu acho que, sem dúvida, os Vikings estão nisso. Os Vikings pensaram meio que no plano B, que é ter o Sam Darnold, né? Ter o Sam Darnold competindo ali no elenco, por exemplo, com o Jaron Hall, calouro do ano passado, está no segundo ano dele na liga. Está longe de ser o ideal, mas, de novo, se o Sam Darnold for o seu reserva, sim, até que está aceitável, contando que o Minnesota Vikings suba. Eu acho que faz muito sentido o Minnesota Vikings. É um time que mudou muito, né, principalmente na defesa, mas tem muitos jogadores bons que precisam de produzir agora. Quando o Justin Jefferson, você não pode desperdiçar tantos anos com o Justin Jefferson. Você olha na defesa, por exemplo, o Harrison Smith ainda consegue produzir, mas ele não tem tantos anos. Enfim, é um time que eu consigo ver o Minnesota Vikings a um quarterback de conseguir ficar realmente competitivo ainda, apesar das mudanças defensivas. Eu não gosto dessa história de estar um quarterback de competir, porque raramente funciona, né? Porque eu acho que a gente teve 2 casos que funcionaram. Foi o Tampa Bay Buccaneers com o Brady e os Rams com o Stafford.
E aí... funciona mais. Só que aí, meio que, os exemplos recentes meio que apagaram 100 anos de história da NFL. Mas eu concordo sobre os Vikings, porque eu acho que é um time que tem talento suficiente no elenco que pode se dar o luxo de abrir mão de capital de draft, que seria significativo, pra subir e ir atrás de um quarterback. Porque se você acerta... eu sei que a maior parte dos torcedores dos Vikings que eu vejo no Twitter, como o Alisson, por exemplo, que ele meu amigo e torcedor dos Vikings, ele é meu consultor para assuntos de Vikings, ele tá apaixonado pelo Drake May, né? E eu acho que realmente ver o Drake May nos Vikings, eu acho que seria um encaixe formidável. E não é tipo um Carolina Panthers, né? Que subiu pelo Bryce Young e a gente tá vendo o resto do time um desastre e o próprio Bryce Young acabou tendo um ano muito ruim. Mas os Vikings, eles... Gabriel, mas é isso mesmo que tá todo mundo falando aqui, que o Minnesota Vikings está apaixonado com o Drake May. O que resta ver o que o Washington Commanders vai fazer. Os rumores também são que o Washington Commanders vai atrás do Jayden Daniels, mas tá longe de ser óbvio, tão óbvio, por exemplo, quanto o Caleb Williams na primeira escolha. Eu acho que o Minnesota Vikings hoje tá tentando fazer de tudo para esconder que o cara que eles mais gostam é o Drake May. Tô fazendo um trabalho bem ruim quanto a isso também, né? E também. Pra mim, eu tenho o Drake May como QB2, eu acho que ele tá um degrau acima do Jayden Daniels, né? E eu já falei 1000 vezes aqui no podcast e repito, nessa altura no draft de 2021, todo mundo achava que o 49ers ia selecionar o Mac Jones, né? E eles selecionaram o Trey Lance e o general manager dos Commanders era o GM assistente dos 49ers quando eles fizeram essa escolha, né? Então eu não acho que tá garantido que vai ser o Jayden Daniels. Eu até apostaria, hoje se eu tivesse que apostar eu diria, é o Jayden Daniels, mas eu não acho que é uma garantia. Então aí os Vikings vão subir pra 3, porque aí se o Drake May tá disponível, de repente você começa a pensar em, sei lá, que eu acho que a proposta mínima pra início de conversa são as duas escolhas esse ano, a 11 e a 23, e a do ano que vem. Eu acho que pra início de conversa a proposta precisa ser essa, não acho que os Patriots conversariam se não for isso. Se chega no dia, ali na hora, o Drake May tá disponível, será que os Vikings vão e colocam, de repente, mais uma escolha de segunda rodada? De repente, mais uma escolha de primeira rodada pra fazer aquela Godfather Offer, né? Que é aquela fala famosa do Don Corleone, né? No Poderoso Chefão, né? Que eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. Será que chegaria a tanto? Será que os Vikings teriam estômago pra uma proposta tão grande? Porque é um preço caro, né? Se você pensa em 3 escolhas de primeira rodada, quer dizer, 2 escolhas de primeira rodada pra subir da 11 pra 3 e mais um capital de draft, de repente uma escolha de segunda rodada e tal. Mas aí tem que ver quanto que os Vikings amam o Drake May e quanto que os Patriots estariam dispostos a abrir mão do Drake May, né? Exatamente, tem que ver o que os Patriots acham dos quarterbacks. Porque, por exemplo, se o Patriots está apaixonado, por exemplo, no Drake May, mas eles acham que o Washington Commanders vai pegar o Drake May, aí talvez, e aí o Patriots não tá tão vendido assim no Jayden Daniels, talvez faz sentido trocar. Mas às vezes os Patriots estão ali meio que segurando, deixando isso tudo em aberto, porque eles sabem que pode ter uma chance de algum desses quarterbacks saírem para ele. A gente, voltando a uma troca até parecida, né, para a terceira escolha geral, foi o San Francisco 49ers quando eles subiram para pegar o Trey Lance. Foi uma coisa, foi bem parecida. Naquela ocasião, os 49ers não tinham uma escolha, acho que era a 12ª escolha, o Minnesota Vikings tem a 11ª, também subiram para a terceira escolha geral, que é situação idêntica a essa. Na ocasião, os 49ers deram 3 escolhas de primeira rodada. Foi a de 2021, uma de 2022 e a de 2023. Acabou sendo uma troca muito ruim, porque o Trey Lance nem tá mais no time, acabou que não vingou. Mas então a gente tem alguma situação muito parecida nesse sentido. Uma coisa interessante, né, Gabriel? Porque a gente vê muito rumor. A gente até falou no começo, o draft tem que chegar logo. O Bill Belichick ontem deu uma declaração muito interessante, que eu achei muito interessante, que no último mês, todos os rumores que a gente tem visto, todo algum vazamento de informação, 90% disso vem dos agentes dos jogadores. A gente vai saber de fato que alguma vazamento de informação que vem do time, o que o time tem conversado, quem que o time vai escolher, nos 4 dias antes do draft. Que aí sim que de fato o time já tem algum consenso, já tem algo mais definido. Então, por enquanto, essa especulação, a gente tem sempre algum interesse por trás disso. Então, por isso que a gente vê tanta coisa diferente por aí. E o Bill Belichick recusou
a proposta do podcast Cara dos Esportes e assinou com o programa do Pat McAfee, né? Vou ter que melhorar ali na próxima oferta para ele. Como eu falei, o New England Patriots é o meu número 3 na lista de times mais prováveis a descerem. O número 1 e o número 2 são dois times que estão bem próximos ali. Eu coloquei o Arizona Cardinals na posição número 2 e eu coloquei os Chargers na posição número 1, porque um tá interligado ao outro, né? Porque se algum time subir pela escolha do Arizona Cardinals, eu acho que dificulta a vida dos Chargers, porque é a possibilidade, eu posso selecionar o Marvin Harrison Jr., né? E se um time subir para a escolha número 4, você imagina que vai ser pelo J.J. McCarthy, né? Então, seriam 4 quarterbacks com as 4 primeiras escolhas, e com a 5ª escolha, os Chargers poderiam selecionar o Marvin Harrison. Mas pode ser que os Cardinals olhem para a mesma questão e a gente não pode trocar o Marvin Harrison, talento geracional. E aí os Chargers têm uma possibilidade de descer no draft, com algum interesse no J.J. McCarthy e tal. E eu acho que é um time que tem muitos jogadores reconhecíveis, né? E tudo bem que mudou um pouco depois que eles trocaram o Keenan Allen, cortaram o Mike Williams. Mas eu não sei se as pessoas se dão conta quantos buracos o elenco do Los Angeles Chargers tem. É um elenco envelhecido, principalmente na defesa, e tem um treinador novo. Eu consigo ver um cenário que o Jim Harbaugh prefira dar uma sacudida grande no elenco, trazer os caras que ele confia e eu gosto de usar essa expressão em época de draft, meio que comprar no atacado, né? Comprar em volume, ao invés de... Sim, Malik Neighbors seria uma escolha que provavelmente vai ser um grande jogador na NFL, Romeo Dunze, idem, mas ao invés de selecionar um desses caras, selecionar 3 caras no top 60, né? Algo do tipo, e jogar a capital do draft pro próximo ano. Então, eu acho que o Chargers, na minha opinião, é o time mais provável a descer na primeira rodada. Eu tô com você nessa. Eu acho que é sempre difícil tentar prever o que o Jim Harbaugh vai fazer na NFL, mas eu acho que, vendo as declarações dele, todos os times que o Jim Harbaugh trabalhou, ou no college ou na NFL, tem uma linha ofensiva que é, assim, muito física, que não tem nenhum problema, que é muito confiável. É um time que vai correr bem com a bola, é um time que vai nas trincheiras, é um estilo de futebol americano das antigas, a gente pode colocar entre aspas. Então, assim, se o torcedor dos Chargers está achando que nessa 5ª escolha geral o time vai com certeza pegar um wide receiver, eu acho que é melhor se preparando para algum cenário secundário. Eu colocaria assim, porque eu acho que o Jim Harbaugh está apaixonado com alguns homens de linha ofensiva nessa classe e tem motivo para estar mesmo. Então, mas eu também acho, ao mesmo tempo, que, principalmente pelo fato do Justin Herbert estar lá e depois que a gente viu com o Keenan Allen e Mike Williams saindo, os Chargers não podem deixar esse draft sem pegar um wide receiver que chega para melhorar o time, quase que com certeza. A gente nunca tem certeza de nada que vem do draft. Então, eu acho que, para mim, uma troca perfeita para esse time dos Chargers é tentar fazer uma troca com o Minnesota Vikings. Eu acho que se os Chargers conseguem ter 2 escolhas de primeira rodada nesse ano, eu acho que eu também concordo com você, Gabriel. O elenco dos Chargers tem mais buracos do que muita gente fala. Não é só arrumar um wide receiver. Não acho que seja só isso. Então eu acho que, por exemplo, se esse time consegue trocar a 5ª escolha geral e pega a 11ª escolha e a 23ª, eu acho que você está numa posição perfeita para pegar um wide receiver e pegar um homem de linha ofensiva, igual o Jim Harbaugh falou. Ou então você consegue pegar alguém na 11ª escolha, um cara que você gosta, você troca a 23ª escolha lá para trás, pegando uma escolha extra de segunda rodada, por exemplo, e aí vai para 3 ou 4 jogadores no top 60. Eu acho que os Chargers vão terminar a primeira rodada do draft como vencedores. Se eles fizerem isso, eu acho que seria o plano perfeito para esse time que tem o Greg Roman, ex-Ravens, que corre muito bem, que gosta muito de correr com a bola, gosta de uma linha ofensiva física. Enfim, são muitos problemas e uma mudança de sistema acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais caras com qualidade no draft esse time conseguir pegar, melhor. Então uma troca para mim faz muito sentido. Os wide receivers do Los Angeles Chargers, se a temporada... Primeiro é que eles têm 4 wide receivers só no elenco, né, nesse momento. O wide receiver 1 seria o Quentin Johnston, que dos rookies que foram titulares e jogaram, talvez tenha sido o pior. Né? Se bem que teve o Bryce Young também, mas tá nessa discussão. Gabriel, só falar uma coisa. Desculpa te interromper, só sobre o Quentin Johnston. Um dos motivos eu também acho que os Chargers não vão ficar loucos atrás de um wide receiver tão cedo no draft. O Jim Harbaugh é apaixonado nele.
O Harbaugh já falou muito bem dele desde a época de college. Uhum. Talvez a melhor atuação do Quentin Johnston durante um tempo de universidade em TCU foi contra Michigan na semifinal do college football. Mais de 160 jardas, quase 10 recepções e um touchdown contra Michigan do Jim Harbaugh. Jim Harbaugh é apaixonado no Quentin Johnston, então talvez ele tenha mais esperança que ele vai vingar do que a maioria das pessoas. E os outros são Joshua Palmer, Darius Davis e Simi Ferrocco, né? Então, eu concordo com o que você diz. Os times do Jim Harbaugh normalmente se caracterizam pela linha ofensiva forte, né? Era assim nos 49ers, era assim em Stanford, antes dele ir para os 49ers, era assim em Michigan. Mas eu acho que a situação mais periclitante é a do corpo de wide receivers. Você não pode entrar numa temporada com esse corpo de wide receivers, então eu acho que o sonho deles mesmo seria realmente descer. O Arizona Cardinals é uma situação parecida, porque é um time que também tem vários buracos ainda, só que eu coloco na posição 2 porque eu acho que a possibilidade de você ter o Marvin Harrison Jr. com o Kyler Murray é muito tentadora para você. Acho que pode ser ali, dependendo da proposta, não for uma proposta absurda, abrir mão de selecionar um cara que tem tudo pra ser, sei lá, o potencial do Marvin Harrison Jr. é ser, tipo, muito cedo um dos 3 melhores wide receivers da NFL, né? Ele é um prospecto quase perfeito, então por isso que eu coloco o Cardinals atrás dos Chargers, mas é outro time com muito buraco também. Muito buraco, e a defesa muito abaixo também, né? O Arizona Cardinals, a diferença, por exemplo, os Chargers, os dois têm muitos problemas, é que defensivamente mesmo o Arizona Cardinals tem muito poucas estrelas. O Arizona Cardinals, eu acho, apesar da primeira metade da temporada passada do time ter sido provavelmente até acima da expectativa, o time jogou melhor que muita gente pensou, o Rich Gannon conseguiu injetar meio que uma garra no time diferente, enquanto o Kyler Murray estava machucado. Esse time dos Cardinals precisam de muito mais para ficarem de fato competitivo, enquanto os Chargers, eu acho que com um draft muito bem feito, esse time dos Chargers consegue dar trabalho. Os Cardinals precisam de mais estrelas, precisam de mais jogadores para profundidade, precisam de mais titulares de qualidade também, então eu consigo ver também os Cardinals caindo um pouquinho. Vamos voltar para a lista dos times mais prováveis para subir agora. O podcast segue agora exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. Por apenas R$14 por mês é o primeiro plano. Você pode pagar por Pix, é muito simples, muito fácil. Tem acesso ao episódio semanal exclusivo para apoiadores, meus textos nas newsletters e você ajuda o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar. Então vai lá, link tá na descrição.